junto comigo nessa operação, né? E no final deu tudo certo e agora é esperar para poder jogar e conquistar muitos títulos com a camisa do Flamengo também. Tá aí, a entrevista ainda no aeroporto, né? Pelo que a gente tá vendo ali de cenário, junto com o Spindle e o Braz. E aí enquanto não jogar, amigo, é aquele debate que a gente tem feito, né? Dá uma olhada no número dos 3, olha a característica do Léo Ortiz. E assim, na temporada ele tem 10 jogos, tem jogos a mais do que o Léo e o Fabrício. E tem números melhores também em todos os quesitos, de posse de bola recuperada, de bolas rebatidas, de duelos aéreos. A gente tá vendo as médias por partida. Ai, Pascoal, a minha questão é, o quanto ele era superior ao restante da linha de defesa e sobressaía no Bragantino, e o quanto a defesa do Flamengo a gente pode considerar mais equilibrada e por isso a gente vê os números divididos, ou não, ou ele sobra mesmo. Eu acho que é o seguinte, por esse argumento que você apresentou, do Bragantino sofrer mais ataques do que o Flamengo, você vê a superioridade dele. Ele é um cara que tem ação. Mesmo com muitos ataques dos adversários, ele estava lá, 10 jogos, olha lá, bolas rebatidas por jogo, 4,8, duelos aéreos. Ele é o primeiro em praticamente todos os quesitos defensivos, segundo só né? em bloqueios de chutes por jogo, e ações de bola lá, 73,7 ações de bola por jogo. Significa dizer que ele é um zagueiro que pega muito na bola, porque tem confiança dos companheiros, é um zagueiro que joga muito, que aparece muito, porque o time dele também dava essa possibilidade de ataque para os adversários, e ele aparecia com brilhantismo porque ele é bom zagueiro, e ninguém contrata um zagueiro de 28 anos, ninguém contrata para o cara ser reserva. 28 anos você não vai contratar zagueiro para ser reserva no seu time. 28 anos chega para ser titular? Ele, com a categoria dele, com a experiência dele, com o passado que ele tem no Bragantino, com as referências que ele tem, com o Tite o convocando para a seleção brasileira, eu acho difícil. É difícil ele entrar agora no time do Flamengo? É difícil, porque está tudo encaixado, está funcionando tudo bem. Mas não vai levar muito tempo, ele vai ser titular do Flamengo. Ninguém contrata Aqueles jogador. números são de agora, 10 jogos. Ele o quê? Esses números de agora. De agora, 10 jogos em 2024, 10 jogos, pelo Bragantino. não, 10 jogos agora. 2 gols e uma assistência. E tem atacante morrendo de ciúme dele. Tem centroavante que não fez 2 gols ainda esse ano. Você tem atacante com medo dele, os zagueiros então do Flamengo não estão dormindo mais. Você vê, a gente está mostrando todos os números defensivos dele e lá embaixo tem assim, 2 gols e uma assistência. Ou seja, ele ainda sobra tempo para ele lá na frente ajudar. Agora, claro que me chama a atenção, eu acho que é isso ali, ações com bola, é isso que o Tite gosta. 73 ações, uma média de 7 por jogo, é sair para o jogo. Sair pro jogo. O Tite é uma coisa que adora nele. Adora isso aí, o jeito que ele sai, vertical. O passe dele. E esse número ali embaixo é muito importante, acredito eu, para a avaliação do Tite. Mas lá, 2 gols e uma assistência. Ele já está no bid, já está regularizado, ele pode jogar a partida contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca. A dúvida é se o Fabrício Bruno vai ter condição de voltar, porque ele está com uma fratura na face, né? Uma fratura no nariz. Então, ainda não se sabe se o Fabrício tem ou não condição de jogo para o sábado, 9 horas da noite, no Maracanã. É bom lembrar. Você acha que ele estreia já assim? O Léo... Não, eu acho que não. Se o Tite... Desculpa, Pascoal, te cortar só para responder o Mauro. Se o Tite mantiver o que ele usa como coerência de uma vida inteira, o Léo Ortiz não chega como titular no vai jogar Davi Luiz. Aí joga Davi Luiz. Joga o Davi, né? Que estava ali para isso, não? Mas ele vai entrar e vai ser titular do Flamengo, na minha visão. Agora, se você... Ele, diferentemente do que a gente falou anteriormente, dos jogadores que chegaram e se machucaram, porque não estavam em atividade... Ele está na mesma atividade que os jogadores do Flamengo. Sim. Porque ele não jogou no meio de semana, como os jogadores do Flamengo não jogaram no meio de semana. Sim. E ele pode jogar no final de semana, porque os jogadores do Flamengo vão jogar no meio de semana. Sim. Então, ele vai estar, talvez aí, no último fim de semana ele jogou. Não, jogou com o ritmo de jogo ele ficou fora da partida. O partida contra o último jogo que ele então fez ele vai estar uma semana completa sem jogar. Não, a última partida que ele fez foi da Libertadores, meio de semana passada, contra o Águilas. Águilas. Águilas Douradas, que ele bateu o pênalti da classificação. Foi? E eu entendo que ele fisicamente está preparado para jogar. Claro que o Tite vai encaixá-lo no time, vai modelá-lo aquilo que tem que ser feito dentro do time, vai mostrar para ele como que é a saída de bola, porque muda a referência, os laterais como é que jogam para ele entender, o volante como é que se posiciona, se ele sair, porque ele sai para atacar. Então o Eric vai ter que se posicionar de uma outra forma.
para dar essa proteção, porque ele vai chegar na linha do meio-campo e vai dar o passe vertical para o centroavante, vai dar bola em vertical para o Cebolinha, vai dar para o Luiz Araújo. Isso vai acontecer, porque é a natureza dele. O Flamengo sabe que essa é a característica do jogador. E essas características agradam ao treinador do Flamengo. E insistiu para que ele fosse contratado. São 3 meses de luta para contratar. Ninguém vai brigar por um questão jogador de 28 achar anos, o momento 3 meses. ali de colocá-lo. É? Vai que agora ele já vai lá para o banco e tal, não tem o Fabrício, o Davi Luiz, aí segundo tempo já colocou ele, aí não, quer saber, o próximo já é ele. É questão de momento para não ficar mal no grupo e tal, mas evidentemente, como diz o Pascoal, pela idade, pelo preço. Pode ser o zagueiro mais caro da história também. Eu estou olhando isso aqui nesse momento, estava esperando vocês acabarem para trazer isso para o debate. Ele pode se tornar o zagueiro mais caro da história do Flamengo. O zagueiro mais caro ainda é o Gamarra. A conversão para hoje seria de 42 milhões e meio de reais. Isso uma negociação dos anos 2000, redondo, que a gente está falando. O Léo Pereira ainda custou mais do que ele em 2020, custou 38,8 milhões de reais. Na conversão. E o Léo Ortiz, nesse momento, o Léo Pereira, 38,8. O Léo Ortiz, nesse momento, custou 37,6 convertidos em reais, só que ainda tem mais 1 milhão de euros de acordo com premiação. Então, se a gente botar aí mais 5 milhões de reais, né? Claro, fazendo uma conversão rápida, aproximada, todo mundo. ele passa o Léo com certeza e... Não é 42,5. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Eu tenho que fazer conta no dedinho para saber se chega ou não. Ou equipara ou passa. Provavelmente passa. Gente, ele não custou 38, com mais 5 já vai para 43. 38,800, é verdade. Passou o Gamarra, entendeu? Vai ser o mais caro. E agora também não tem pressa, né? Não é uma posição que o Flamengo é ao contrário, né? O Flamengo está dando tudo certo, sofreu só um gol. Peraí que deu ruim no seu microfone. Substituição no clube. Pega aí, Pascoal, pra gente ver o que aconteceu aqui. Não, vamos resolver esse BLzinho sem problema. O Léo Ortiz tem qualidade para jogar até... Ele tem nível para jogar na seleção brasileira. Depende do treinador escolher se ele vai ser convocado ou não para a seleção brasileira. Com o Dorival Júnior... Ela me cortou à toa, meu áudio está funcionando. Eu te cortei porque o Fabrício Bósio me deu a ordem. Brincadeira. Mas enfim, mas acho que foi. Mesmo. Eu acho que o segundo segurou. Fala aí pra gente ver. Não, mas era isso a história. Não está contratando o cara que é o mais caro da história para não ser titular. Claro, e o cara do nível dele, de seleção brasileira. Porque, no meu modo de pensar, o Dorival vai levá-lo em algum momento para a seleção do Brasil. Né? O Tite, quando foi para escolher, levou ele, né? Não existiu o Beraldo, né, gente? Calma, tem Militão, Beraldo, né? Porque foi pro Flamengo também vai voltar pra seleção. O técnico. Não, pelo contrário, ele estava no Bragantino quando ele foi. Então, mas era o Tite e tal. Não, tô dizendo, o Dorival pode ter outras prioridades agora. Se bem que, assim, ele é cotado. Ele tem nível para jogar. Eu acho que a torcida do Flamengo não faz questão que ele seja convocado. Eu acho. Principalmente para a Copa América, né? Para ficar mais um para ir embora. Durante a Copa América, Manda aqui para mim, hashtag ESPNFCBR. Cadê a torcida do Flamengo? Eu acho que não está fazendo questão. A ideia, ele vai dizer assim, poxa, a ideia não é boa, porque eu podia ir para a seleção. Mas a torcida do Flamengo vai dizer, a ideia é boa. Deixa ele aí para... Mas ele foi lá pensando nisso também, você não tem a dúvida. Pô, vou jogar no Flamengo, vamos projetar mais ainda. A chance de estar em grandes decisões é maior do que eu estando no Bragantino, tem tudo isso. E aí, o resultado final é chamar a atenção do técnico, sim, pensar em Copa. Ele na Copa teria o quê? 30 anos, idade ótima para ser um zagueiro. Ele pensa nisso, com certeza. Tô olhando mensagem aqui. O Léo Santos tá fazendo uma observação aqui, Pascoal. Não sei qual é o time dele, não sei se ele é flamenguista ou não tem nada no perfil dele que indique. Manda aqui, Léo Santos, pra mim, seu time. Ele fala, Pascoal, jogar no Flamengo não é jogar no Bragantino, não. Já vi muito zagueiro renomado vestir a camisa e não render. Aí ele bota o Davi Luiz e o Pablo como exemplos disso. Eu quero dizer, como é que é o nome dele? O nome dele é Léo Santos. Vou até atualizar para ver se ele mandou o time dele. Pela sua informação, pela sua notícia aqui. Mas eu vou dizer um negocinho para você. Eu não tenho medo de falar para você que o Léo Ortiz tem bola para jogar no Flamengo. Isso eu não tenho medo de acertar, não. O Pablo pode não ter jogado no Flamengo por uma questão de posicionamento. Ele não é um zagueiro tão rápido quanto os outros zagueiros que estão no Flamengo, né? A gente fala toda hora que os zagueiros do Flamengo têm uma velocidade impressionante na cobertura dos laterais e na bola por dentro.
E aí está um dos grandes trunfos do Flamengo na formação da sua zaga, na frente com um volante que tem muita qualidade na marcação e saída de bola também. E o Léo Pereira e o Fabrício, quando chegaram lá também, todo mundo achava que não tinha condição. Quando eles estrearam, agora hoje estão lá no auge. O Fabrício e o Léo Pereira, a torcida do Flamengo não podia ver pintado de ouro. Se levasse ele pintado, igual o Oscar, pintadinho de ouro. Os caras são pintadinhos assim, o Oscar. Levaria lá, entregaria. Não, isso aí não. Isso aí. O Léo Pereira, então. Aí o Léo Pereira fez aquele gol de falta. Você viu o gol de falta? Vi, tinha tempo que não tinha gol de falta no Flamengo. Olha aqui, ó. O Léo... Jogador que chega pra brigar por posição no time titular, hein? Olha ele aí, telão do nosso JM. Depois de uma longa negociação, que durou mais de 3 meses, Léo Ortiz enfim desembarcou ontem no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo por 5 temporadas. Só dizer que eu estou muito feliz e ansioso para poder começar a trabalhar com meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado. O zagueiro de 28 anos, que estava no Bragantino desde 2019, vai custar 7 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais. E caso atinja metas coletivas, vai render mais 1 milhão de euros à equipe paulista. Esses últimos meses já foi de uma ansiedade muito grande, porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo e a repercussão toda que se deu nas redes sociais e todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início, né? Então, estou muito feliz, ansioso para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar com meus companheiros, convencer todo mundo. Depois de passar por exames médicos, Léo Ortiz vai treinar pela primeira vez com o elenco hoje à tarde no Ninho do Urubu. Lá ele vai reencontrar alguns ex-companheiros. Entre eles, Fabrício Bruno, concorrente direto por um lugar na defesa titular. O zagueiro fraturou o nariz após um choque na última partida contra o Madureira. A lesão pode abrir espaço para a estreia do novo reforço. Mas, para isso, a diretoria precisa correr para regularizá-lo a tempo de enfrentar o Fluminense, sábado, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Ele tem que ser inscrito até amanhã. Ai, deve acontecer. O Flamengo não vai vacilar nessa, precisando de um zagueiro, tendo o Léo Ortiz à disposição, que vem jogando frequentemente no Bragantino. E eu gostei da contratação. Acho que um zagueiro de qualidade, um zagueiro nível seleção brasileira. O Flamengo insistiu muito, tinha como objetivo e talvez seja o primeiro nome que, na minha opinião, é uma insistência, vem do Tite. Ele queria o jogador, queria contar com o Léo Ortiz no grupo. Fortalecer o elenco, o Tite gosta disso, né, de ter essa competição interna dentro do elenco, um jogador que está pronto, jogador amadurecido, com experiência, líder, foi capitão durante muito tempo no Bragantino. Esse período de negociação com o Flamengo, mesmo assim ele não deixou de ser profissional, porque ele entrou em campo pelo Bragantino, enfim, fez o Bragantino, fez parte dessa passagem do Bragantino para uma outra fase de pré-Libertadores, que ele foi um dos jogadores que bateu o pênalti decisivos ali. Então, assim, mostra o profissionalismo, mesmo com a cabeça meio confusa, né? Se ia, se não ia pro Flamengo. Felizmente deu certo para ele, que ele tenha muito sucesso. E aí, se ele fizer o gol, ele vai lançar a comemoração do bigode? E foi lançado aí, galera, que ele foi lançado no bid e só falta ele ser inscrito no Carioca, que provavelmente o Flamengo já fez isso no dia de hoje, ou se não fez, ele vai fazer até amanhã, para ele poder estrear com a camisa do Mengão. Com a contusão do Fabrício Bruno, certamente ele será titular ao lado do Léo Pereira. E vai fazer a dupla Léo na zaga do Mengão. Mas e aí, vocês acham que ele deve estrear logo contra o Fluminense? Em forma, a gente sabe que ele já tá, porque ele estava vindo jogando com o Red Bull Bragantino, né? Bom, então eu peço que vocês deixem aí no comentário se vocês gostariam que ele estreasse agora contra o Fluminense, seria uma boa ideia. Se vocês já querem ver a dupla Léo em atividade já nessa semifinal no sábado. Comenta aí bastante. Se você está chegando agora aqui no canal, provavelmente está chegando. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!